dia. Estamos iniciando mais uma manhã de estudos. Iremos fazer uma oração de agradecimento, pedindo a Deus proteção para a nossa casa, nossa família, as pessoas que amamos e ao nosso planeta. Hoje iremos ter aula de português e religião. Iniciaremos com a aula de português. A gente já estudou alguns gêneros textuais, como a carta, estudamos como elaborar uma carta, estudamos o poema, estudamos histórias em quadrinhos, estamos no momento trabalhando receita. Revisando o que a gente já estudou, a receita culinária ela tem 3 etapas. A primeira etapa é os ingredientes que você vai utilizar na receita. A segunda etapa são os utensílios que você irá utilizar. E a terceira etapa, o modo como você vai fazer a receita. Então, abriremos o livro na página 90 do livro de português. Iremos ler um pequeno texto. Leia o texto a seguir. Receita de espantar tristeza. Faça uma careta e mande a tristeza para longe para o outro lado, do mar ou da lua. Vá para o meio da rua e plante bananeira. Fale alguma besteira. Depois estique os braços, apanhe a primeira estrela e procure o melhor amigo para um longo e apertado abraço. Vocês irão responder. Esse texto é uma receita do mesmo tipo da receita do palito de frutas. Vocês vão verificar se é uma receita, se é um poema, porque ele lembra muito a receita, mas se você verificar, ele tem algumas diferenças. A gente trabalhou o uso do M e do M. Para você usar a letra M, ele é utilizado antes de P e B. Na página 91, o som nasal é marcado pelas letras MM em palavras escritas com em, in, on, an, em, in, on, Leia as palavras e circule aquelas que têm a letra M. Vocês irão ler cada palavrinha dessa e irão circular apenas as que têm a letra M. Quais são as letras que aparecem depois do M nas palavras acima? Vou dar um exemplo. Na palavra pomba, você tem um M. Qual é a letra que aparece depois do M? É a letra B. Na palavra limpo, o M, ele vem antes da letra P. Então, qual é a letrinha que aparece depois? Letra P. Se você verificar, as palavras que a gente utiliza M, elas vêm antes de P e B. Antes de consoantes P e B, usamos a letra M. Tambor, lâmpada, tristeza, tempo. Se você verificar, você vai ver que todas as palavras vêm antes de P e B. Vocês irão copiar e separar as sílabas em seguida. A receita, como a gente já trabalhou, a gente tem várias etapas. Na página 95, vocês irão fazer uma produção de texto. Como seria essa produção do texto? Relembre como se organiza uma receita culinária. Ela deve indicar o nome do alimento a ser preparado, a lista dos ingredientes e o modo de preparo. Também pode conter uma lista de utensílios, rendimentos e dicas. Então, a primeira coisa de como você preparar uma receita, você tem que determinar o tipo de receita que você vai fazer. Se vai ser de um brigadeiro, se vai ser de um bolo, vocês irão pesquisar. Nesta página, eu tenho o mingau de chocolate. Ele tem os ingredientes e o modo de preparo. Iremos planejar a nossa escrita. Agora é a sua vez de escrever uma receita para a montagem de um livro de receita. Faça uma pesquisa em casa, escolha um prato de que você goste. Converse com as pessoas da sua família para saber todos os ingredientes e a etapa do preparo. Escreva a receita em uma folha de papel. Vocês podem fazer num caderno ou então vocês podem fazer numa folha de papel ofício ou ao maço. De preferência, eu acho melhor no caderno. Vocês irão conversar com seus pais ou seus familiares que conheçam alguma receita que você goste
o que você queira passar para as outras pessoas e vocês irão escrever para mim. Revise a receita. Peça a alguém que leia sua receita e dê opinião. Eu quero que vocês façam alguma receita que vocês conhecem, alguma receita da sua preferência. Eu vou dar um exemplo. Eu adoro quindim, então se eu fosse escrever sobre a receita, iria fazer como se faz o quindim. O nome da receita, quindim. O material que eu vou utilizar, que são os ingredientes. Eu faço a listagem. Depois, como é que eu vou utilizar essa receita? Eu vou precisar de uma panela, eu vou precisar do liquidificador, eu vou precisar de uma colher de pau. E como eu vou fazer essa receita? Então, vocês irão criar uma receita a seu gosto. E eu quero que vocês façam um pequeno vídeo falando da receita e me mandem no meu privado. Cada aluno vai criar uma receita, vai fazer um videozinho lendo a receita para mim e me envia no privado. Receita é um gênero textual na qual a gente já utilizou e trabalhamos em sala de aula. Então, a receita ela vai ter 3 etapas: ingredientes, utensílios e modo de preparo. Cada família, geralmente, ela tem uma receita de que gosta. Então, vocês conversem com as pessoas que você convive diariamente e procure uma receita fácil, que vocês copiem a receita e depois façam um videozinho me mostrando que receita foi que você escolheu. Grave o vídeo e mande para a tia Adriana. Na próxima aula, iremos falar mais um pouquinho sobre receita. Mas é uma coisa que você trabalha na sua casa, com seus amigos. Então, crie uma receita bem interessante. Já na aula de religião, iremos trabalhar a questão um dos maiores mandamentos que Deus criou. Qual foi? Amai uns aos outros como eu vos amei. Hoje em dia, a gente vive num mundo muito materialista. Por que materialista? As pessoas só pensam em trabalhar, ganhar dinheiro e só pensam em si mesmo. A gente tem que rever alguns conceitos. Que conceitos? Virtudes. As virtudes a gente aprendeu com os nossos pais, com os nossos avós, com as pessoas de antigamente passavam para a gente. Quando eu era criança, meu pai e minha mãe me ensinou a falar sobre a vivenciar a caridade, o amor ao próximo, a questão do respeito, a questão da solidariedade. São virtudes que a gente aprende no decorrer de nossa vida. Então, hoje a gente deve questionar: você ama as pessoas como deveria? Amar é um sentimento muito abrangente. Amar ao próximo é você respeitar, é você ajudar. A gente tem que ser mais solidário com as pessoas, a gente tem que praticar a caridade. Vou dar um exemplo. Na escola, eu sempre determino um dia especial, que é o dia do abraço. A questão do abraço é você expressar um sentimento que você tem por alguém. Quando eu abraço um aluno meu, eu expresso o amor, o carinho que eu tenho por ele. Então, hoje as pessoas estão mais individuais, só pensam em si mesmo. A gente deve aprender a compartilhar, aprender a dividir. É como no ano passado, eu tive um aluno que ele não trouxe o lanche. E eu, como sou muito observadora, eu observei que esse aluno ele estava sentado num canto, sem lanchar. E eu fui perguntar. E ele disse que a mãe dele tinha esquecido o lanche. Então, eu conversei com a turma e cada um doou alguma coisa para aquele aluno. Isso significa amar, dividir, compartilhar. Devemos estar com os nossos amigos, com as pessoas que conhecemos, plantando a semente do bem. Porque a gente deve semear o amor, o bem, a caridade, a felicidade. A gente deve expressar para os outros como a gente se sente. É tão importante quando eu estou na escola, quando é de manhã que a gente está fazendo a nossa acolhida, chega a Maria Luísa com aquele sorriso, me abraça, me beija.
A Natasha também dá aquele bom dia, já chega abraçando. Então, elas expressam sentimentos bons. E quando a gente amanhece o dia, a gente agradece a Deus, agradece pela vida, que é um dom maravilhoso que Deus nos deu. Então, a gente amanhece o dia muito bem. E na escola ou em qualquer lugar que a gente vá, a gente vai expressar e semear a felicidade. Então, pensemos bem nesse período que a gente está em casa, o que temos feito para sermos pessoas melhores. Pense bem, reflita, como Jesus disse, amai uns aos outros como eu vos amei. Será que você ama o seu próximo? Será que você tem prazer de praticar o bem? Pense, questione com a sua família o que é amar uns aos outros. Amar é um sentimento, o amor é um sentimento grandioso. Ele pode ser o amor de pai e filhos, pode ser um sentimento de amor maternal da mãe para o filho, pode ser o sentimento do professor com suas crianças, até mesmo com pessoas que você não conhece. Você aprende a ser solidário. Ser solidário significa a prática do bem. E quando você pratica o bem, você se torna uma pessoa feliz. Então, a gente deve sempre pensar o que é amar, amar uns aos outros como eu vos amei. Deus mandou o seu único filho para que ele semeasse o bem, o amor. Ele tentou falar e divulgar os sentimentos maravilhosos, respeito, amor. Jesus Cristo, quando veio à Terra, ele só queria o bem, a prática do bem, o amor. E muitos não compreenderam esse sentimento. Mas a gente deve semear e reproduzir esse sentimento. Porque quanto mais se planta amor, quanto mais se semeia o respeito, a gratidão, a solidariedade, temos um mundo melhor. Então, eu gostaria que vocês, na tarefa de religião, desenhassem uma árvore no caderno, uma belíssima árvore, e no lugar das folhas, bote quais são os sentimentos que você já aprendeu nas aulas de religião, quais são as virtudes que te deixam felizes, quais são as virtudes que seus pais transmitem para você que se torne uma pessoa melhor. Desenhe a árvore das virtudes. Você vai desenhar uma árvore e vai escrever tudo o que você aprendeu. O que te faz bem, o que te faz uma criança melhor. Desenhe e divulgue para a gente. Poste no Zap também, para que eu possa ver a árvore das virtudes. Que vocês tenham uma manhã maravilhosa, que Deus abençoe a todos e até amanhã.